Em 2022, um jovem chamado Bryce Brown desapareceu sob circunstâncias misteriosas, deixando para trás apenas pistas vagas e inúmeras perguntas. A família de sua namorada, Cordélia, não conseguia entender o que havia acontecido, e o pai dela, Michael Elix, parecia saber mais do que estava disposto a revelar. O que começou como um caso comum de pessoa desaparecida logo evoluiu para uma sombria história de engano, vingança e desespero. O que realmente aconteceu naquele fatídico dia? E até onde vão as raízes desse mistério? Fique conosco enquanto desvendamos a verdade escondida sob camadas de mentiras e suspeitas. Era um dia frio em uma pequena cidade de Minnesota, aparentemente comum. Uma névoa cobria as ruas, trazendo um frio úmido ao ar, e o tranquilo assentamento de Center parecia particularmente vazio. Foi aqui que Bryce foi visto pela última vez, saindo de casa e se dirigindo a um depósito com o pai de sua namorada. Cordélia Elix havia acabado de voltar para casa após meses viajando pelo país. Ela esperava uma recepção calorosa e um pouco de paz. Sua família vivia em Minnesota, mas, em vez disso, ela se viu no centro de uma série de eventos que lhe causaram arrepios. Logo após seu retorno, Cordélia sentiu que algo não estava certo. Bryce havia ido ao depósito com seu pai, Michael, para deixar alguns pertences. O local ficava a apenas alguns minutos a pé de sua casa, e a viagem não deveria levar mais de meia hora. Mas, com o passar do tempo, Bryce não voltou. A cada hora que passava, a inquietação de Cordélia crescia. Ela tentou se acalmar após sua longa viagem, tomou um banho, mas a ansiedade não desaparecia. Mais tarde naquele dia, Michael voltou sozinho. Ele parecia aflito e imediatamente contou a Cordélia que Bryce havia sido detido no depósito. Cordélia não conseguia entender o que estava acontecendo. Michael afirmou que 2 carros cinza escuros haviam se aproximado deles no complexo do depósito. Pessoas que aparentavam ser algum tipo de oficial saíram dos veículos, mas não mostraram identificação nem se apresentaram. Tudo aconteceu tão rápido que Michael não teve chance de questioná-los ou entender claramente a situação. Os indivíduos prenderam Bryce, colocaram algemas nele e foram embora. Os carros eram genéricos, com faróis que perfuravam a névoa da noite que se aproximava, e Michael não conseguiu se lembrar de nenhum detalhe que pudesse ajudar a identificá-los. Essas palavras deixaram Cordélia atordoada. Ela imediatamente tentou ligar para Bryce, mas seu telefone estava desligado. Mandou mensagens, implorando para que ele voltasse e explicasse o que havia acontecido, mas nunca recebeu uma resposta. Com cada minuto que passava, sua preocupação aumentava. Na sexta-feira, 28 de outubro, após dias sem notícias, Cordélia foi ao escritório do xerife do condado de Crow Wing e registrou um boletim de desaparecimento. Naquele momento, ela não tinha novos detalhes para compartilhar com as autoridades, além do relato confuso de Michael sobre os acontecimentos. A polícia rapidamente iniciou uma investigação. Detetives examinaram todas as mensagens que Cordélia havia enviado a Bryce na noite de seu desaparecimento. Ficou claro pelos textos que ela estava em pânico, sua crescente aflição evidente a cada hora que passava. Sua ansiedade parecia ressoar também com os investigadores. O que começou como um caso rotineiro de pessoa desaparecida começou a se transformar em algo muito mais sombrio e complicado. Os policiais interrogaram Michael Elix, mas suas declarações eram inconsistentes e deixaram muitas perguntas sem resposta, levando a novos interrogatórios. Enquanto isso, investigadores visitaram o depósito onde Bryce foi visto pela última vez. O que encontraram lá só aprofundou o mistério, e marcas no chão que lembravam o arrasto de objetos pesados e outras evidências que acrescentaram um tom sinistro à história. Quanto mais a polícia mergulhava no caso, mais perturbadores se tornavam os detalhes. O desaparecimento de Bryce Brown estava se transformando em um enigma completo, cheio de medo e incerteza. Cordélia, inicialmente confiando no relato de seu pai, tentava entender a situação, mas tudo ao seu redor parecia cada vez mais bizarro e incompreensível. Michael Elix, plenamente ciente de que seria a primeira pessoa chamada para depor após o boletim de desaparecimento de Cordélia, tentou se preparar. Na sexta-feira,
28 de outubro, os oficiais localizaram Michael em uma festa de Halloween da família, em Brainerd. Ele concordou em acompanhá-los de volta ao depósito e fornecer um relato mais detalhado do que havia acontecido no dia em que Bryce desapareceu. Michael contou os eventos, tentando não deixar nenhum detalhe de fora. Ele explicou que ele e Bryce haviam chegado ao depósito em um Ford Escape branco, com um trailer, para organizar alguns pertences após a longa viagem rodoviária que ele e Cordelia haviam feito recentemente. A investigação tomou um rumo ainda mais sinistro conforme mais evidências vinham à tona. Contudo, os detalhes são extensos e repletos de reviravoltas. A tarefa levou cerca de 45 minutos, com Bryce organizando suas coisas para decidir o que manter e o que descartar. Por volta das 17h45, eles estavam se preparando para sair quando algo inesperado aconteceu. Enquanto se preparavam para entrar no carro e sair do depósito, 2 veículos cinza escuros os interceptaram. Michael descreveu os carros como tendo luzes piscantes, mas não as típicas de viaturas oficiais, e sim do tipo usado por veículos não identificados de aplicação da lei. Isso chamou sua atenção, levantando dúvidas sobre a legitimidade das pessoas dentro dos carros. Segundo o relato de Michael, ambos foram brevemente detidos por esses indivíduos não identificados. Michael foi escoltado de volta ao Ford Escape branco, enquanto Bryce foi colocado em um veículo diferente, um SUV cinza escuro. Michael recordou que o interior do SUV era pouco notável, exceto por um pequeno computador montado no painel. Durante o interrogatório, Michael descreveu a situação como altamente coordenada, envolvendo várias pessoas. Bryce parecia perceber que aquilo não era um evento aleatório. Antes de serem separados, Bryce agradeceu a Michael pela ajuda e não disse mais nada. No caminho para o depósito, mais cedo, eles haviam falado muito pouco. Quando Michael perguntou a Bryce sobre a viagem que ele e Cordelia haviam feito, Bryce simplesmente respondeu que o trajeto havia sido tranquilo. Ambos os homens estavam quietos e distantes, aparentemente sem interesse em manter uma conversa. Conforme a investigação continuava, surgiram indícios de tensões dentro da família. Michael admitiu que relutava em passar tempo com Bryce e se sentia desconfortável ao seu redor. Os detetives acharam curioso porque Michael havia concordado em ajudar Bryce com o depósito, especialmente sem Cordelia presente. Cordelia mais tarde explicou que havia ficado em casa porque estava exausta da longa viagem e precisava descansar. Do ponto de vista de Michael, a ida ao depósito havia sido rotineira até ser interrompida pelo encontro inesperado e inquietante. Ele especulou que os eventos poderiam estar relacionados a algum problema em que Bryce havia se envolvido. Bryce e Cordelia haviam acabado de retornar à cidade após uma longa viagem pelos Estados Unidos. Eles passaram apenas algumas horas juntos antes do desaparecimento de Bryce. Michael suspeitava que o que quer que tivesse acontecido poderia estar ligado às viagens recentes do casal. Apesar de seu desconforto crescente, ele cooperou totalmente com as autoridades, compartilhando todos os detalhes que conseguia lembrar. Mas o caso só se tornava mais sombrio e complexo a cada dia. Michael também lembrou como Cordelia havia anunciado repentinamente seu retorno. Inicialmente, ela o havia chamado no domingo, dizendo que ela e Bryce voltariam em cerca de uma semana. No entanto, na segunda-feira, ela o contatou novamente, dizendo que chegariam naquela mesma noite devido a uma situação inesperada. A mudança abrupta nos planos pareceu estranha para Michael, quase como se eles estivessem envolvidos em algo sério e fora de controle, possivelmente até algo ilegal. Cordelia e Bryce haviam partido para a viagem logo após sua formatura, em junho. Durante 4 meses, eles viajaram por vários estados, explorando novos lugares, ficando em motéis baratos, ocasionalmente, dormindo no carro. Foi um período de liberdade, sem obrigações, mas muitas coisas poderiam ter acontecido nesse período, coisas que talvez explicassem a mudança perceptível na dinâmica do relacionamento ao retornarem. Michael, pai de Cordelia, tinha uma sensação distinta de que algo estava errado. Ele notou detalhes sutis, mas reveladores. Cordelia parecia retraída, seu comportamento mais contido.
Ela até desenvolveu hábitos estranhos, como evitar conversas quando Bryce estava na casa. Após Bryce ter sido levado por indivíduos desconhecidos, Michael voltou para casa cheio de perguntas. Ele se aproximou de Cordelia, tentando entender o que havia acontecido. Ele mencionou que, durante a detenção de Bryce, houve uma referência ao Arizona. No início, Cordelia tentou minimizar, insistindo que estava tudo bem e que não havia perigo. Mas suas tentativas de tranquilizar pareciam forçadas, como se ela estivesse escondendo algo. Eventualmente, sob a pressão persistente de seu pai, ela admitiu que a polícia havia intervido algumas vezes no passado, especificamente quando ela apareceu no trabalho com hematomas visíveis no rosto. Em todas as ocasiões, ela minimizou a situação, insistindo que nada sério havia ocorrido e recusando-se a prestar queixa. Para Michael, essa revelação foi alarmante. Confirmou seus medos de que havia problemas mais profundos em seu relacionamento com Bryce. Ele podia ver que sua filha estava com medo de dizer a verdade completa. Na primavera anterior, em março, Bryce havia ficado na casa da família de Cordelia por um tempo. Desde o momento em que ele chegou, o ambiente na casa começou a mudar. A princípio, as mudanças eram sutis, comentários menores, silêncios constrangedores e interações tensas que poderiam ser descartadas como desentendimentos típicos. Mas não demorou para que os conflitos se intensificassem. Uma manhã, Cordelia desceu as escadas com um hematoma visível no rosto. Quando seus pais perguntaram o que havia acontecido, ela alegou que tinha tropeçado durante um empurrão e batido o rosto. Michael não acreditou na explicação, mas Cordelia foi firme. Outra das filhas de Michael, que estava hospedada na casa na época, contou a ele que tinha ouvido Cordelia chorando em seu quarto naquela noite. Isso só aumentou as preocupações de Michael. Ele sabia que algo sério estava acontecendo no relacionamento dela, mas não tinha certeza de como ajudar sua filha. A tensão entre Bryce e Cordelia tornou-se mais intensa a cada dia, com discussões se tornando uma ocorrência quase diária. O estresse na casa tornou-se insuportável, e Michael se via constantemente em alerta, preocupado com o que poderia acontecer a seguir. Após o desaparecimento de Bryce, Michael retornou para casa com a sensação crescente de que a situação estava fora de controle. Ele temia que Cordelia pudesse desaparecer em seguida ou, pior, que ela já tivesse sido levada junto com Bryce. A espera e a incerteza pesavam sobre ele, e ele não sabia em quem confiar ou que passos tomar. Michael tentou obter mais informações de Cordelia sobre suas recentes viagens. Ela mencionou que haviam estado no estado de Washington recentemente, o que o deixou ainda mais preocupado. Ele também se lembrou que os indivíduos que detiveram Bryce mencionaram o Arizona, um lugar onde Cordelia e Bryce estiveram semanas antes. Esses detalhes só reforçavam sua suspeita de que as viagens poderiam estar ligadas a algo ilícito. Michael também compartilhou com a polícia que Bryce era um usuário frequente de maconha, o que o preocupava profundamente. Ele suspeitava que o envolvimento com substâncias proibidas pudesse ter desempenhado um papel nos problemas do casal. Outro detalhe peculiar chamou a atenção dos investigadores. Tanto Bryce quanto Cordelia carregavam dois telefones, um smartphone moderno e um celular flip antigo, que poderia ser descartado sem deixar rastros, se necessário. Os investigadores estavam especialmente interessados em localizar os telefones de Bryce, acreditando que poderiam conter informações cruciais. No entanto, Michael afirmou não saber onde estavam os aparelhos, e Cordelia parecia relutante em falar sobre eles, desviando as perguntas e evitando o tópico. Os investigadores começaram a desenvolver teorias de que o desaparecimento de Bryce poderia ter sido um evento planejado ou parte de uma tentativa de se esconder. Certos detalhes sugeriam premeditação. No entanto, Michael duvidava que Bryce desaparecesse voluntariamente, especialmente deixando Cordelia para trás em tanta incerteza. Ele acreditava que a situação era muito mais complexa do que parecia à primeira vista. Cordelia revelou a Michael que ela e Bryce estavam planejando voltar para Montana para encontrar trabalho e recomeçar. No entanto, ela também compartilhou aspectos perturbadores de seu relacionamento, descrevendo Bryce como controlador. Ela confidenciou que ele monitorava seus telefones e verificava todos os seus e-mails.
Michael via medo nos olhos de sua filha, o que só aumentava sua própria ansiedade. Ele queria desesperadamente ajudá-la, mas estava claro que ela não estava pronta para se abrir completamente sobre o que realmente estava acontecendo entre ela e Bryce. Os investigadores descobriram que Bryce estava monitorando a atividade telefônica de Cordelia. Ele insistia que todos os dispositivos dela estivessem conectados ao dele para que pudesse rastrear seus contatos e revisar mensagens e chamadas. Como parte da investigação, a polícia pediu que Michael fornecesse seu telefone para verificar os dados de localização e confirmar onde ele havia estado na noite de quarta-feira, última vez que Bryce foi visto. Michael explicou que, após sair do depósito, ele voltou para casa, dirigiu até Brainerd e até visitou seu tio. No entanto, inconsistências começaram a surgir em seu relato. A situação se tornou cada vez mais complexa. Inicialmente, parecia que Bryce e Cordelia estavam fugindo das autoridades, como uma versão moderna de Bonnie e Clyde, viajando pelo país. Por outro lado, havia claras tensões entre Bryce e Michael, que expressava abertamente desconfiança e aversão por ele. Para descobrir a verdade, os investigadores se aprofundaram na dinâmica da família Elix e no relacionamento entre Bryce e Cordelia. Cordelia e Bryce se conheceram em fevereiro de 2022, unidos por um amor compartilhado por cachorros e um desejo mútuo por aventura. Em junho de 2022, logo após sua formatura no ensino médio, Cordelia e Bryce partiram em uma viagem pelo país, buscando liberdade das restrições de seus pais. Parte do desejo de Cordelia de sair vinha da atmosfera tensa em casa. Ela sentia que seus pais eram excessivamente controladores. No passado, eles até contrataram um detetive particular para seguir seu ex-namorado. Somando-se à tensão familiar, a mãe de Cordelia estava lutando contra a doença de Huntington, e seu irmão mais novo, que recentemente havia se assumido como transgênero, enfrentava desafios próprios. Cordelia apoiava fortemente seu irmão, mas sua principal fonte de estresse era seu pai, Michael, cuja pressão incessante tornava a vida em casa insuportável. Michael Elix nasceu em Pitt Lakes, um subúrbio de Brainerd, em 1977. Seus pais se divorciaram quando ele era jovem, e sua mãe se casou novamente, tendo outros filhos em seu segundo casamento. Michael cresceu com seus meio-irmãos mais novos, formou-se no ensino médio em 1996 e eventualmente se mudou para a pequena cidade de Center, onde inicialmente trabalhou na construção civil. Mais tarde, ele passou a trabalhar de forma autônoma, fazendo pequenos trabalhos para vizinhos. Michael era profundamente ligado à família, como evidenciado por uma tatuagem em seu braço que dizia Haddad Gisgel ao lado de uma imagem de sua filha. No entanto, os investigadores começaram a desconfiar dele à medida que os detalhes do caso se tornavam mais obscuros. Quando a polícia interrogou Michael sobre o telefone de Bryce, ele inicialmente negou tê-lo manuseado. Contudo, minutos depois, ele admitiu que havia retirado o telefone do carro e jogado em uma lixeira de um posto de gasolina em Brainerd naquela mesma noite. Ele explicou suas ações dizendo que estava tentando proteger sua filha, temendo que alguém pudesse rastrear o telefone de Bryce e colocar Cordelia em perigo. A investigação deu uma guinada definitiva quando a polícia seguiu os registros de localização do telefone de Michael e descobriu um local onde ele havia permanecido por cerca de 1 hora, próximo ao Lago Edward. No dia 30 de outubro, a polícia encontrou o corpo de Bryce enterrado em uma área remota e isolada, com sinais de que o solo havia sido recentemente escavado. Bryce havia sido morto com um tiro na parte de trás da cabeça. Com a descoberta do corpo de Bryce Broal, Michael Elix tornou-se o principal suspeito. A revelação não surpreendeu os investigadores, que já desconfiavam dele devido às inconsistências em seus relatos. A situação piorou quando foi revelado que, no dia 26 de outubro, Michael havia pegado uma arma da casa de sua meia-irmã, Jane Baker, alegando que precisava dela para lidar com um problema de pragas em um local de trabalho. Isso ocorreu pouco antes de Michael e Bryce irem ao depósito. De acordo com as investigações, Michael teria levado Bryce ao depósito com a intenção de provocar uma discussão que resultasse em um relatório policial contra Bryce. Ele acreditava que isso manteria Bryce longe de Cordelia. Durante um acalorado confronto no depósito, Michael acusou Bryce de maltratar Cordelia.
Bryce, por sua vez, teria respondido de maneira ameaçadora, dizendo que Cordelia pertencia a ele e que ele a machucaria caso alguém tentasse separá-los. Michael alegou que disparou a arma em um momento de raiva, acreditando estar protegendo sua filha. No entanto, as evidências sugeriam premeditação. O senhorio de Bryce e Cordelia no estado de Washington revelou que Michael havia ligado para ele, perguntando se Bryce já havia causado algum dano a Cordelia. O senhorio afirmou que já havia visto Cordelia com hematomas visíveis. Michael teria respondido dizendo que planejava matar Bryce e que já havia cavado uma cova. Essas alegações foram corroboradas pelo meio-irmão de Michael, que também afirmou ter ouvido ameaças semelhantes em julho de 2022. A sequência dos acontecimentos no depósito foi meticulosamente reconstruída pela polícia. Após atirar em Bryce, Michael utilizou um trenó para transportar o corpo até a floresta, onde o enterrou. Ele limpou o local do crime, usando produtos como alvejante para tentar eliminar vestígios, mas deixou para trás marcas e resíduos que acabaram incriminando-o. O trenó foi encontrado em uma vala próxima ao depósito, coberto por um cobertor com vestígios de sangue seco. Em novembro de 2022, Michael foi preso e acusado de homicídio em segundo grau, que envolve intenção de matar, mas sem premeditação. No entanto, à medida que mais evidências surgiam, incluindo depoimentos sobre suas ameaças anteriores, as acusações foram elevadas a homicídio em primeiro grau em março de 2023. Um grande júri o indiciou formalmente, e o julgamento começou em 2024. Durante o julgamento, Michael admitiu ter matado Bryce, mas negou que o crime fosse premeditado. Ele afirmou que agiu por impulso, movido por medo e raiva, em um momento em que acreditava estar protegendo sua filha. Contudo, o júri não considerou sua explicação convincente. Em abril de 2024, Michael foi condenado por homicídio em primeiro grau com premeditação, além de uma acusação adicional de homicídio em segundo grau. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto isso, Cordelia manteve uma postura firme durante todo o processo. Ela afirmou que seu relacionamento com Bryce não era abusivo e declarou que estava feliz ao lado dele. Em suas redes sociais, ela continuou compartilhando memórias de Bryce, descrevendo-o como um anjo da guarda que havia perdido. Após a prisão de Michael, em 31 de outubro, ela publicou sobre sua dor, lembrando Bryce com carinho e mantendo sua versão de que o relacionamento deles era saudável. Mesmo após o julgamento, Cordelia continuou a escrever sobre Bryce nas redes sociais. Em março de 2024, ela publicou sobre a saudade que sentia dele, afirmando que pensava nele todos os dias. Apesar das alegações e das evidências apresentadas contra Michael, ela nunca corroborou a versão de que Bryce era controlador ou abusivo. O caso de Michael Elix e Bryce Brown é um exemplo trágico de como suspeitas profundas e a falta de confiança podem levar a consequências irreversíveis. Michael, como pai, foi incapaz de controlar suas emoções e medos, o que o levou a cometer um crime horrível. Suas ações, motivadas pelo medo e pela raiva, resultaram na morte de um jovem e na destruição da vida de sua própria filha. O júri rejeitou a defesa de Michael, e ele recebeu a sentença máxima. Este caso serve como um lembrete sombrio da importância de resolver conflitos de maneira pacífica e de fomentar confiança e diálogo com as pessoas amadas, em vez de recorrer a ações destrutivas motivadas por emoções negativas.